Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios. E esse exercício em especial tratava-se de quem? Da avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica foi muito importante para vocês e para a escola, pois é com ela que a gente vai coletar dados, analisar a situação de cada aluno, que é o nível em que eles se encontram em relação a todas as atividades desde o início do ano, e aí a partir dos resultados que vocês derem, é que nós vamos planejar as aulas. Por exemplo, se todos os alunos acertaram a maioria, significa, que eles aprenderam muita coisa. Então, se todos os alunos, ou melhor, a maioria dos alunos erraram a maioria, significa que não aprendeu tanta coisa assim. Então, essa avaliação é base para a gente montar um planejamento visando o nosso futuro aí, que infelizmente nós vamos ter um tempo que nós vamos estar trabalhando ainda remotamente. E mesmo quando retornar, vai ser um sistema alternado, então tem alunos que vão ficar em casa, tem alunos que vão estar estudando. Então é muito importante essa correção dessa avaliação diagnóstica para ver onde vocês erraram, que é a partir disso que nós vamos estar planejando. Espero ajudar vocês nessa outra correção que tem assim um gostinho especial, pois é uma consolidação ou uma análise do que nós fizemos até agora, ok? Vamos começar a nossa correção. Hoje eu vou lendo o problema e sublinhando alguns destaques que eu acho que facilita a nossa compreensão. Acompanhe comigo. Em um show de um cantor famoso, ao abrir a portaria, os espectadores foram chegando aos poucos, de modo que chegaram 5. Deixa eu sublinhar aqui. Desses espectadores, ao se passar 1 minuto. Então, passou 1 minuto, chegaram 5 desses espectadores. Logo após, mais 9 desses espectadores, ao se passar mais 1 minuto. E em seguida, outros 13, ao se passar mais 1 minuto. Seguindo esse padrão, então a gente já sabe que tem um padrão, até chegar todos os espectadores. Se esse processo terminar ao se passar 2 horas, qual foi o total de espectadores que participaram desse show? Então a pergunta é o total de espectadores. Então eu quero saber todos. O padrão é o seguinte: ele começou por 5, depois nós tivemos ali 9, depois nós tivemos 13, e ele fala que o padrão se repete. Mas que padrão é esse? De 5 até chegar a 9, são 4 unidades. De 9 até chegar a 13, são 4 unidades. Então nós temos uma constante sendo somada a cada valor para se chegar ao próximo. Esse tipo de padrão é uma sequência conhecida em matemática pelo nome de progressão aritmética. Então a gente tem que aplicar conceitos de progressão aritmética. Quais esses conceitos que nós vamos aplicar? Como ele quer o total, então a gente já sabe que ele quer a soma de todos os espectadores desse show. Só que a cada minuto chega uma determinada quantidade. Então simplesmente eu tenho que somar 5 mais 9 mais 13 mais 17 mais 21 mais o próximo até chegar às 2 horas passadas. E aqui nós temos a cada minuto. E vocês sabem também que 2 horas é a mesma coisa que 120 minutos. Ok? Como é uma PA,
eu não preciso fazer o processo que a gente estava pensando aqui em somar todos. A gente tem uma fórmula que chega a essa soma. Qual fórmula é essa? A soma dos n primeiros termos de uma PA finita vai ser o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos, e aí divide isso por 2. Aí você vai substituindo a soma desses n termos, que no caso nosso, a cada minuto acrescenta uma quantidade, que é 4, né, a cada minuto. Ou seja, né, nós temos 120 minutos, então nós temos 120 intervalos em cada chegada de pessoas. Então nós temos S 120. Então nós vamos somar os 120 primeiros números. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 5. Mais o último termo. Eu conheço esse último termo? Não. Não me deu aqui, ó, tá? Depois das reticências ali, né? Ao se passar 120 minutos. Então vou repetir a N por enquanto. E aí depois eu faço a substituição nele aqui. E aí vezes o número de termos. Qual é o número de termos? N 120. Então nós temos que é 120. E tudo isso divide por 2. E aí nós temos esse daí. E aí, como eu não tenho a N, não dá para prosseguir. Eu até poderia tentar aqui simplificar. E aí eu chegaria, né, a um valor final onde tem a N mais alguma coisa ou vezes alguma coisa. Então nós vamos aqui separar aqui. Aí eu vou tentar descobrir este AN. Como eu quero descobrir o último termo, e a N é o nosso último termo, então eu vou usar a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Conteúdo esse, né, que a gente estudou aí na nossa primeira ANP. A N é quem? É o termo de número de posição 120. Então eu quero descobrir o último termo aqui, que é o A120. Então eu quero descobrir o A120. Quem é o primeiro? A gente já viu aqui que é 5. Então vou colocar o 5 aqui. Mais N, 120. Menos 1 vezes a razão. E aí eu continuo. A 120 é igual a 5 mais 120 menos 1, 119. Vezes a razão. Não coloquei a razão, mas a gente tem. Então vou colocar para facilitar, senão não dá para chegar ao resultado. De 5 a 9, de 9 a 13, de 13 ao próximo número, nós temos 4 unidades. Então, no lugar da razão, eu já posso colocar aqui o número 4. Então, nós temos que A 120 é igual a 5 mais o resultado da multiplicação. Lembrando que a multiplicação vem sempre antes da adição ou subtração. Tem-se uma ordem aí de resolução. Então, ao fazer essa multiplicação, nós teremos quem? 119 vezes 4. Vou colocar um rascunho aqui, depois a gente apaga, né? 119 vezes 4. 4 vezes 8. 4 vezes 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36. Fica o 6 e vai o 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7, né? E 4 vezes 1, 4. Então nós temos 476. Pagando aqui meu rascunho, né, para não atrapalhar a nossa conta. E aí nós teremos aqui a 120 vai ser igual a 5 mais 476, 481. Então nosso último termo é 481. Aí agora eu pego ele, né, e vou substituir aqui no último termo que eu não tinha até então. Então eu vou apagar aqui o meu AN e vou colocar 481. E aí agora a gente pode prosseguir. Então você tem que a soma desses 120 termos é igual a 5 mais 481, 486.
vezes 120 dividido por 2. Como a ordem não importa, eu posso dividir primeiro ao invés de multiplicar. Então 120 dividido por 2 vai dar 60. Então a gente pode concluir que a soma dos 120 primeiros termos é 486 vezes 60. E ao fazer essa multiplicação, nós vamos chegar a quanto? 29.160 espectadores. E aí nós chegaremos a qual alternativa lá da nossa avaliação diagnóstica? Alternativa de letra A. Respondido aí a nossa primeira questão. Não era tão difícil, ok, gente? Vamos à nossa próxima questão. Agora, vamos à nossa questão de número 2. Acompanhe novamente comigo. Ronaldo foi a uma padaria pela manhã e comprou 4 pães de sal. Não pode esquecer desse detalhe. E 3 pães de doce. Isso pela manhã. Gastando com essa compra R$1,60. No período da tarde, em outro momento, comprou na mesma padaria, ou seja, o valor do pão de sal e de doce continua sendo o mesmo. 6 pães de doce e 5 pães de sal. Gastando com a compra R$2,45. Aí a pergunta é, quanto Ronaldo pagou? Essa palavra é muito importante. Respectivamente. Quando se fala essa palavra em algum problema, significa que tem que estar na mesma ordem. Então, respectivamente quem? Primeiro, eu tenho que colocar a cada pão de sal e depois cada pão de doce. Então, primeiro vem o preço do pão de sal, depois o preço do pão de doce. Eu tenho duas situações onde o valor do pão de doce e do pão de sal é o mesmo. Como nós não conhecemos esses valores, então eu posso representar por uma variável. E aí a escolha de qual variável é de vocês. Eu vou escolher x e y. Então eu vou dizer que o pão de sal custa x reais. O pão de doce custa y reais. Então o valor de x vai ser o preço do pão de sal e o valor de y o preço do pão de doce. Vamos ao primeiro caso. 4 pães de sal. Como o preço de um pão é x, então 4 vezes x, eu tenho o preço desses 4 pães. Então nós temos 4x é o preço desses 4 pães. 3 pães de doce. Então nós temos 3y, ou seja, 3 vezes o preço de um pão é o preço de 3 pães. E a soma disso tudo, que foi o que ele gastou nessa padaria pela manhã, é igual a R$1,60. Agora vamos ver o que aconteceu à tarde na padaria. Ele comprou 6 pães de doce. Doce é y reais. Então 6y. E agora nós temos 5 pães de sal. Então x reais é o de sal. Então nós temos 5x. Somando esses dois valores dá o preço total, que foi de R$ 2,45. Como eu tenho duas equações onde as duas variáveis têm os mesmos valores, então nós temos um sistema de equações, conteúdo esse estudado nas ANPs. E aí agora nós temos que achar o valor de x e de y, que são os preços dos pães de sal e de doce, para a gente resolver o nosso problema. Eu vou usar o método da adição, que foi o que eu trabalhei com vocês, para tentar resolver este. A ideia é você tentar deixar termos semelhantes com o mesmo valor, mas com sinais diferentes.
Então, mesmo valor numérico, mas sinais diferentes, porque essa associação vai dar zero, aí se elimina uma das variáveis. Eu posso eliminar tanto o x como o y, tanto faz, a ordem não importa. Eu pensei aqui no y. Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2. Por que por menos 2? Porque 3y vezes menos 2 dá menos 6y. E menos 6y mais 6y dá zero. Então essa é a minha intenção. Mas eu tenho que fazer a mesma operação dos dois lados para não alterar a igualdade. Então menos 2 tem que ser multiplicado por todos, por 4x, por 3y e por 1,60. Então menos 2 vezes 4y vai dar menos 2 vezes 4x, desculpem, vai dar menos 8x. Menos 2 vezes mais 3y vai dar menos 6y. E menos 2 vezes 1,60 vai dar menos 3,20. Aí agora nós vamos associar a segunda equação com essa que eu acabei de chegar aqui, que é, semelhante a essa. Então vamos fazer a associação onde eu só posso somar ou diminuir os termos semelhantes. 5x menos 8x vai dar menos 3x. Mais 6y menos 6y não sobra nada. Então nem vou colocar. Aí você tem 2,45 menos 3,20. Fazendo a subtração vai dar menos 0,75. Como x multiplica menos 3, eu vou prosseguir aqui do lado de cá, eu posso concluir que x é menos 0,75 dividido por menos 3. Aí x vai ser menos dividido por menos, mais 0,75 dividido por 3, 0,25. Então, este é o preço do pão de sal, ok? E aí agora nós vamos ao preço do pão de doce, que é o valor de y. Podemos pegar qualquer uma dessas duas equações e aí substituir o que nós já temos, que é o valor de x. Vou pegar essa primeira. Então você tem 4 vezes x. Então você tem 4 vezes 0,25, que é o valor de x, Aí você tem mais 3y. E tudo isso é igual a quem? 1,60. Então você tem 1,60. 4 vezes 0,25 dá exatamente 1. Você tem 25 mais 25 mais 25 mais 25 centésimos. Eu tenho 1 inteiro. Aí mais 3y. E isso é igual a 1,60. Como eu não posso somar 1 mais 3y, eu vou pegar 1, passar para o outro lado. Então, o 3y é igual a 1,60 menos 1. 3y vai ser igual a 1,60 menos 1. Eu tenho 0,60. Continuando do lado de cá, como 3 multiplica y, y é igual a 0,60 dividido por 3. Onde y vai ser igual a quem? 0,20, ou seja, 20 centavos. E aí, tendo isso em mãos, aí eu volto a falar com vocês sobre a palavrinha respectivamente. Então, respectivamente tem que ser na mesma ordem. Então, primeiro vem o pão de sal, depois o pão de doce. Como o pão de sal é o valor de x e y é o valor do pão de doce, então a resposta correta ao se marcar lá é a alternativa de número quê? De número B. Por que B? Porque primeiro vem o valor deste pão de sal e depois o valor do pão de doce. Então, se eu marcasse outra alternativa em ordem diferente, estava errada, porque nós tínhamos a palavra respectivamente, então tem que estar na mesma ordem. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ok, gente? Vamos à próxima questão. Vamos à nossa questão de número 3 da avaliação diagnóstica. Acompanhe aqui comigo. Um jogador de basquete fez um arremesso com a bola quando estava parado.
seguindo a trajetória representada na figura abaixo. Está aqui a figura. Sabendo que a função f, de R em R, reais nos reais, definida pela lei de formação. Então, essa é a lei de formação. Traduz essa trajetória no espaço em um intervalo de números reais positivos para o domínio e a imagem. Diante dessas informações, qual a distância do jogador ao ponto em que a bola toca o chão? O jogador está aqui, representado aqui, deste lado aqui do plano cartesiano. Como o intervalo ali é de números reais positivos, então não pode ter número negativo. Ou seja, né, aqui já está falando isso. Ó, o ponto A, onde a bola sai, está aqui em um número positivo. Não tem nenhum valor aqui para os negativos, nem para baixo e nem para a esquerda. Então, tudo está em números positivos. E o cidadão que está arremessando está exatamente aonde? Aqui no ponto zero. Só desenho um pouquinho para cá, mas lá na prova vocês viram que ele está ali no ponto zero. Então a distância dele até o ponto B, que é onde a bola tocou, vai de 0 até este ponto aqui. Então tem que descobrir esse ponto. Mas esse ponto aí está exatamente em cima do eixo x, ou seja, esse ponto é o zero da função, um dos valores. Então aqui eu posso dizer que essa coordenada, como está em cima do eixo x, para y eu tenho 0. E para x eu quero descobrir, porque esse vai ser a distância do cidadão, do jogador ali, até aquele ponto. Então nós temos que a lei de formação é essa, e a imagem é quem? F de x, que é o valor de y. Mas a gente já sabe que se está em cima do eixo x, y é quem? Y é 0. Então eu posso dizer que menos x ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a 0. Bom, a partir do momento que eu coloco isso igual a 0, então nós temos agora uma equação do segundo grau. Então a gente pode usar a fórmula resolutiva para resolver esse problema. Então, primeiramente, delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quem é o B? 2, então nós temos 2 ao quadrado, menos 4, que pertence à fórmula, vezes o A, que é menos 1, lembrando de colocar entre parênteses, vezes o C, que é 3. Delta é igual a quem? 2 ao quadrado, 4. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o delta vai ser igual a 4 mais 12, 16. Então, nós descobrimos o valor do discriminante. E aí, agora nós vamos para a segunda parte da fórmula resolutiva. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos, que já pertence à fórmula, b é 2, aí nós temos mais ou menos a raiz de delta, que nós descobrimos aqui que é 16, dividido por 2 vezes a, que é menos 1, colocando entre parênteses por causa do sinal. E aí nós teremos x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, né? Dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Aí agora eu vou separar em dois casos, x1 e x2, porque nós temos duas raízes. Aí eu tenho menos 2 mais 4, dá 2 positivo, dividido por menos 2 que está lá embaixo. Menos 2 menos 4 vai dar menos 6, dividido por menos 2. 2 dividido por 2 dá 1, mais dividido por menos vai dar menos. Então, menos 1. Menos dividido por menos, mais 6 dividido por 2, 3. Então, esses são os dois zeros da função. Mas, como os valores da imagem e do domínio são positivos, porque a função começa nesse ponto A e vai até esse ponto B aqui, que é a trajetória que a bola faz,
Então a raiz negativa não faz sentido para a gente. Então a gente descobre o quê? Que o resultado da nossa questão aí vai ser quem? Vai ser 3. E qual é a alternativa que tem um 3 lá? A alternativa E. Então nós temos que a distância do jogador até chegar a bola lá no chão é de 3 metros. Respondida a nossa questão aí de número 3. Muito bem. Vamos à próxima questão. Agora vamos ao nosso quarto problema. Acompanhe aqui comigo. Para se produzir peças em uma determinada empresa, tem-se um custo C de X determinado pelo gasto de R$ 1,10 por X peças produzidas, mais uma taxa fixa de R$ 35. Vamos tentar destacar algumas coisas aqui no problema. O custo é C de X e são gastos R$ 1,10 por X peças produzidas, mais uma taxa fixa de R$ 35. Ok? Agora pergunta-se, qual a quantidade de peças que devem ser produzidas para se ter um custo de R$ 145? Então vamos tentar escrever o que nós temos aqui. R$ 1,10 por X peças. Se uma peça custa R$ 1,10, duas, R$ 2,20, três, R$ 3,10 e assim sucessivamente. Adição de parcelas iguais nada mais é em matemática que uma multiplicação. Mas aí não faz sentido eu ficar por quanto eu vou multiplicar. Por quê? Porque ele já me dá uma variável para determinar essa quantidade de peças. Porque x pode ser 5, 10, 20, a quantidade de peças que eu quiser no problema. Então, eu vou ter que multiplicar porque eu estou somando 1,10 a cada quantidade que eu vou acrescentando. Então, nós temos que o custo vai ser R$ 1,10, não precisa acrescentar esse zero à direita, vezes a quantidade de peças que forem produzidas. Mas o custo não se resume a isso. Por quê? Porque acrescenta-se mais, o nome é bem sugestivo, nós temos uma operação de adição, que o nome ali já está falando que eu vou acrescentar, é mais uma certa quantidade, e essa quantidade é uma quantidade fixa, ou seja, essa quantidade não vai sofrer alterações. Então, mais R$ 35. E toda essa operação é igual ao custo. E o custo é quem? C de x. Então, C de x é igual a 1,1x mais 35. Essa expressão que nós descobrimos aqui, ela é chamada de lei de formação de uma função. Inclusive, essa função é uma função afim, porque nós estamos trabalhando aí com a variável elevada ao expoente 1. A partir daqui, fica fácil para resolver o problema, porque a pergunta é, qual é a quantidade de peças? Mas peças é a variável x, então tem que descobrir o valor de x, que é o que eu não tenho. Para um determinado custo, qual é o custo que eu quero ter? É 145, ou seja, como o custo é c de x, então nós teremos 145 no lugar de c de x e repete todo o restante, porque eu não tenho o valor de x. 1,1x não é semelhante a 35, então eu não posso somar. Então 35, vou passar ele para o lado esquerdo. Então nós teremos 145 menos 35, isso vai me dar 1,1x. 145 menos 35, sobram-se 110, é igual a 1,1x. Como 1,1 multiplica x, então x é quem? É 110 dividido por 1,1. Para facilitar nossa vida, eu vou pegar essa expressão que tem aqui e vou transformar ela em uma fração equivalente a essa expressão que tem o mesmo resultado. E a melhor maneira de fazer isso é multiplicar por quem?
por algum múltiplo de 10, eu vou escolher exatamente o 10. Então, 110 vezes 10, isso vai me dar 1.100, dividido por 1,1 vezes 10, aí eu tenho 11. Colocando lá de cá, aí eu posso ver que x é quem? 11 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 100, porque tem 2 zeros ali. Aí eu tenho 100. Como x é a quantidade de peças, então nós temos x peças. Respondido o nosso problema. Como lá na avaliação diagnóstica, esse valor aí é a questão D, então a gente conclui que nós temos o quê? Como resposta, a alternativa D. Finalizado o nosso problema. Ok? Vamos à próxima questão. Vamos ao nosso quinto e último problema. Acompanhe comigo. 10 operários fazem um serviço em 8 dias, trabalhando 7 horas por dia. Vamos tentar aqui já destacar alguma coisa. Então, 10 operários fazem um serviço em 8 dias, trabalhando 7 horas por dia. Então, nessa primeira situação, eu já tenho alguma coisa para o nosso problema. E é uma situação que descreve algumas grandezas, se é que vocês conseguiram perceber. Então, trata-se de quê? De proporcionalidade. Então, vamos aqui colocar aqui embaixo logo, né, a nossa listagem de todas as grandezas que foram identificadas ali em cima. Então, nós temos 10 operários. Então, nós temos a grandeza operários. Em 8 dias, então nós temos aqui a grandeza dias, que é o tempo. Trabalhando 7 horas por dia. Então nós temos aqui uma grandeza que junta duas variáveis aí, né? Dias e horas. Então nós temos aqui horas por dia. E aí eu vou colocando. Nós temos 10 operários, dias são 8 dias, e aqui horas por dia são 7. Aí agora dá para continuar o problema. Quantos operários? Então a gente já sabe que o que eu não tenho aqui e que eu quero descobrir é a quantidade de operários. Então, quantos operários? Eu vou colocar uma variável x, que é bem de costume aí de todos estarem utilizando ela. A mais, vou destacar bastante isso daqui, ó, a mais. Se eu estou falando quantos operários a mais, eu não estou contando o que nós já tínhamos anteriormente, que no nosso caso são 10 operários. Eu quero saber a quantidade de operários que eu tenho que acrescentar, porque o mais já é um sinônimo de adição. Que tenham o mesmo desempenho, então não vai alterar aí, no nosso serviço essa questão do desempenho do funcionário. Seria necessário para fazer o mesmo serviço, então não altera aí, né? A única coisa que vai variar aqui é a quantidade de funcionários. Em 4 dias. Então, 4 dias, trabalhando-se o quê? 10 horas por dia. Então, nós temos aqui 10 horas por dia. Feito isso, antes de eu tentar resolver, eu tenho que ver a relação entre essas grandezas. Sempre comparando as grandezas que nós temos com a grandeza onde está a variável, porque é ela que varia, é ela que vai alterar as demais. Então, essas aqui dependem do x aqui, que está variando, ok? Então, vamos ver aqui. Se eu tenho 8 dias, eu faço um serviço com 10 operários, se eu tivesse menos dias, eu precisaria de mais ou menos operários. Como estou reduzindo o tempo, então precisaria de mais operários para fazer o mesmo serviço. Então, quando se diminui os dias, eu tenho que ter mais operários. Então,
um está diminuindo, o outro está aumentando, grandezas inversamente proporcionais. Então esses dois primeiros casos já foram analisados. Agora vamos pensar no outro. Se 10 funcionários ou 10 operários trabalhando 7 horas por dia realizam um serviço, se eu aumento as horas trabalhadas por dia, se eu tenho um tempo maior para trabalhar, eu vou precisar de mais ou menos funcionário? De menos, porque eu vou ter um tempo maior. Então, quando eu aumento as horas por dia, o que é que acontece com esse? Ele diminui. Então, um aumenta, o outro diminui. Então, inversamente proporcional também. Como a setinha que está para cima, então essa daqui tem que ser para baixo. E aí agora é só montar, né, as frações aqui. Lembre-se, a variável fica antes ou depois da igualdade, né, mas ela tem que ficar isolada das outras duas. Então nós teremos 10 sobre x, como os dois outros é inversamente proporcional a ela, então aqui vai ficar o quê? 4 sobre 8 vezes 10 sobre 7. E aí agora é só resolver. Ó. Aqui eu tenho 10 sobre x é igual a 4 vezes 10, 40. 8 vezes 7, 56. E aí agora, como eu tenho uma igualdade de frações, a gente pode fazer o quê? Essa multiplicação aqui dos extremos. Então nós teremos 40 vezes x, 40x. 56 vezes 10, 560. Então x é igual a quem? 560 dividido por 40. Porque 40 multiplica x, que dá 560. Então 560 dividido por 40, que é a operação inversa, dá o valor de x. Aqui eu posso simplificar por 10, que dá 56 dividido por 4. Onde x vai ser igual a quem? 56 dividido por 4 vai dar 14. Esse é o valor de x. Mas é o valor da minha resposta? Não, claro que não, né? O valor de x é a quantidade de funcionários que vão levar 4 dias para trabalhando 10 horas por dia. Mas ele quer saber o quê? A quantidade a mais. Então a nossa resposta, vou colocar aqui, né? A nossa resposta vai ser o quê? Se eu tinha 10 operários, agora eu tenho 14, que é o que eu preciso para terminar o serviço, ou melhor, fazer o serviço, que é desde o início até o final, nesse tempo determinado, então teve uma diferença aí de quanto? Qual foi o acréscimo de operários que eu coloquei? 10 para 14, então nós vamos precisar de 4 operários a mais. Então, muito cuidado quando você trabalha com esse tipo de situação. Por quê? Porque pode haver confusão. Inclusive lá na questão tinha o 14, mas o 14 não era a resposta, que ele queria saber a quantidade de operários que foram acrescentados. Então a alternativa correta era a alternativa que tinha 4 operários e não a que tinha 14, ok? Terminado, né, a nossa questão de número 5 e todos os nossos problemas que estávamos fazendo essa correção, ok? Espero ter ajudado vocês a tirarem as dúvidas nessa diagnóstica. Diagnóstica é essa, que foi muito importante para fazer uma análise dos dados relacionados ao aprendizado de vocês, porque é a partir dele que eu vou planejar as nossas próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima correção.